sobre esses apoios. Qual que é a avaliação que o senhor faz sobre a postura da candidata a senadora Simone Tebet e também de Temer, que disse para o nosso colunista aqui, Neide Alencar, que não apoia Bolsonaro, ao contrário da informação que vinha sendo circulada. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Diego. Boa noite, Leonardo, Sakamoto. Bom, eu estou aqui sem ver vocês, mas tudo bem, estou com áudio. Bom, primeiro, eu concordo plenamente com. Agora, tudo bem. Concordo plenamente com a senadora Simone Tebet. Né? Nós não podemos irmos para uma neutralidade, porque a neutralidade é a omissão que quem defende a democracia não pode ficar omisso num momento tão importante como esse. A minha posição sempre foi clara, né, de apoiar o presidente Lula, por entender que o Brasil passa por um momento extremamente difícil em relação a comportamento, em relação a posicionamento do presidente da República. Eu, que fui líder estudantil, que lutei contra a ditadura militar, não posso colocar em risco em nenhum segundo a democracia brasileira. Portanto, eu concordo com a senadora Simone quando ela diz que não pode anular voto, não pode ir para a omissão. Nós temos que escolher entre o que existe e entre a democracia. O que está em jogo no Brasil, no meu entendimento, é a democracia brasileira. Portanto, eu concordo plenamente com a senadora Simone Tebet, também não anularei meu voto, pelo contrário, vou trabalhar intensamente por essa eleição do presidente Lula, porque entendo que, nesse momento, quem está em jogo é a democracia brasileira e quem está em jogo é o nosso país. E quem lutou contra a ditadura militar não pode, Diego, de forma alguma, votar nesse cidadão que está aí na presidência da República. Boa tarde, Eunício, né? Obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar conversando aqui com a gente hoje. Eu queria ainda explorar um pouco o discurso da senadora Simone Tebet, porque ela faz essa defesa enfática da democracia, né? Forte, ela não lima críticas, né? Reafirma as críticas a Lula, mas ela fala que o momento pede esse posicionamento. E ontem houve a declaração de voto, um tanto quanto envergonhada, do ex-governador Ciro Gomes, né, do seu estado, em que ele não cita o nome de Lula, e ele falou textualmente, tem um momento da fala do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes que fala: não acredito que a democracia esteja em risco nesse embate eleitoral. Como é que o senhor compara essas duas declarações? Bom, eu tenho muita dificuldade de falar sobre esse cidadão, porque ele é do meu estado, teve pouco mais de 5% dos votos do estado. Nós ganhamos a eleição do candidato dele no primeiro turno, o MDB indicou a vice, nós ganhamos a eleição no primeiro turno lá no estado do Ceará. O Bolsonaro teve o triplo dos votos no estado que ele teve. Ele politicamente desapareceu no estado e ele foi linha auxiliar. Quem assistiu os debates, quem acompanhou todos esses embates, ele no governo Dilma e no governo Lula, ele, o seu irmão e os seus companheiros indicados por ele, eles tiveram 7 ministros de Estado nesse governo. 7 ministros de Estado nesse governo, entre o governo Lula e o governo Dilma. De repente, ele que nasceu na direita, eu combati a ditadura militar, enquanto o seu Ciro Gomes era da Arena. Ele veio da Arena, ele era da ditadura militar, ele defendeu a ditadura militar. E ele defende, ele foi todos esses embates, ele foi igual aquele Kelman, aquele travestido de padre lá, que padre não tem coisa nenhuma. Jamais um padre agrediria alguém, um ser humano, da forma como ele fez. Então, o Ciro Gomes, não importa nesse momento o apoio dele, até porque ele é linha auxiliar do Bolsonaro. Todos nós sabemos que ele é um infiltrado do PDT de Brizola como linha auxiliar do Bolsonaro. Então, eu não quero fazer nenhum comentário sobre isso, eu quero apenas falar que nós, do MDB, que temos uma posição mais à esquerda, que não concordamos com a miséria absoluta, que não defendemos apenas a Bolsa de Valores, digamos assim, com todo respeito à Bolsa de Valores, mas não defendemos apenas isso, nós defendemos que as pessoas têm o direito a botar comida na mesa, que entendemos que o presidente Lula está muito mais voltado para o sentimento democrático
do que o presidente que aí está. No meu entendimento, a democracia está em jogo, sim. O seu Ciro, mais uma vez, faz o papel de linha auxiliar do seu Bolsonaro, e, por esse motivo, acho que ele não tem nenhuma importância nesse jogo, já que o PDT, o seu partido, por unanimidade, tomou a decisão correta, que se Brizola aqui estivesse, faria o mesmo, de apoiar o presidente Lula, que é um democrata, não há essa dúvida que ele é um democrata, e o que nós não podemos deixar é que o Brasil se mantenha da forma como está. O Brasil está muito cristalizado, essa disputa da política é natural, agora, não da forma como está se processando. Eu tive a infelicidade, inclusive, de uma moça que trabalha comigo, que é do movimento Diversidade, foi para uma comunidade, e lá perguntaram para o motorista dela, que acompanhava ela nas caminhadas, em quem ele votava. Ele falou que votava no Lula, recebeu um tiro no peito e morreu. Então, não é isso que nós queremos para o nosso país. Portanto, eu entendo, como a Simone, que nós não podemos ficar omissos nessas eleições. Os que são democratas, os que entendem que o Brasil não pode voltar a uma ditadura militar. Nós estamos vendo lá aquela ditadura da Rússia invadindo territórios internacionais, fazendo tudo isso. Nós já compreendemos o que significa isso e não aceitamos nenhum tipo de ditadura. Por que nós vamos defender a ditadura no Brasil? Nós somos democratas e todo brasileiro que tiver um mínimo de bom senso vai pensar duas vezes entre a ditadura e a democracia. Agora, o senhor acredita que, por exemplo, a Simone Tebet poderia ocupar um cargo de ministério num eventual governo Lula? Qual que é a avaliação do senhor sobre esse assunto? Olha, eu tive o privilégio de conviver com o pai da senadora Simone Tebet. Tive o privilégio de conviver com a senadora Simone Tebet. Inclusive, quando eu saí, eu era o líder. Quando eu saí para presidir o Senado, ela foi a nossa líder no partido. Então, eu conheço a qualidade que tem a senadora Simone Tebet e a sua história e a história do seu próprio pai, da sua família. Então, jamais a Simone Tebet sentaria numa mesa, tenho absoluta convicção disso, sentaria numa mesa para fazer uma negociação administrativa. A proposta da senadora Simone Tebet coincide, inclusive, com a minha, assim como coincide com a conversa que eu tive com o presidente Lula na sua casa no domingo à noite, de que esse orçamento secreto é um verdadeiro escândalo no Brasil. Isso dá milhares e milhares de vezes o que aconteceu com os chamados anões de orçamento. Então, isso o TCU ainda vai averiguar. Você vai verificar que a FUNASA andou o mundo inteiro, o Brasil inteiro, antecipando dinheiro sem nenhum projeto. Você vai verificar que a Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, que está ali, que nasce aqui em Minas Gerais e desemboca lá entre Alagoas e o Pernambuco, ele deu uma passeada por Roraima, pelo interior de São Paulo, pelo Acre. Quer dizer, o Vale do São Francisco andou o Brasil inteiro nesse tal de orçamento secreto. Tiraram agora, no final, 2 bilhões de reais do tratamento de oncologia, que foi uma das nossas bandeiras lá no estado do Ceará, de fazer com que os hospitais regionais, e mais 3 hospitais regionais que nós nos comprometemos a construir no estado, tenha também o tratamento de oncologia. Tiraram mais de 2 bilhões de reais, ou seja, 69% dos recursos destinados à área social no Brasil. Então, que país é esse que nós queremos? Não podemos ser um país que já é tão desigual que ainda seja mais desigual. Então, a Simone jamais faria algo que não fosse em cima de propostas, e essa é uma das propostas que eu tenho convicção que ela, ao conversar com o presidente Lula, colocou na mesa, e o presidente Lula, de pronto, disse que esse orçamento, todo mundo tem direito a levar recursos para os seus estados, para os seus municípios, mas orçamento secreto para fazer escolas fakes, espero que o TCU, na sua altivez, descubra para onde efetivamente foi esse dinheiro. E se o presidente Lula eleito for, há um compromisso dele comigo de sancionar um projeto de lei que apresentarei, que é para tornar o orçamento secreto em orçamento aberto, porque o orçamento não pode ser um orçamento secreto, ele tem que ser livre, aberto. Eu sou um dos autores da lei da transparência,
né? Nós não podemos permitir que no Brasil de hoje, no mundo de hoje, a gente tenha, numa democracia, orçamento secreto. Isso é inadmissível. Então, essa é uma das propostas que eu tenho certeza que a senadora Simone Tebet colocou sobre a mesa e o presidente Lula, de pronto, acatou essa posição. Então, foi em cima de propostas e não em cima de cargos administrativos ou de ministério, como se especula. Jamais a senadora Simone Tebet, compreendo eu, que se prestaria a um papel de ir apoiar o presidente Lula em troca de cargo. Isso é difamação antecipada, certo? Isso é difamação, isso é fake news para desvalorizar o apoio da mulher, né, que representa a mulher brasileira nesse momento, inclusive, que é a senadora Simone Tebet. Claro, eu só queria entrar num ponto, voltando um pouco à questão das articulações para este segundo turno, e o senhor sempre foi um articulador político, sempre teve uma posição privilegiada na articulação política. Dentro do MDB, né, a gente tem hoje 12 diretórios, né, que devem apoiar o presidente Lula. Quer dizer, grande parte deles já esteve apoiando o presidente Lula no primeiro turno, né, inclusive, principalmente no Nordeste. E agora, tanto a senadora Simone Tebet quanto esses diretórios devem depositar seu apoio a Lula. Quantos diretórios devem ir com Jair Bolsonaro? Olha, eu não sei, sinceramente, não sei quantos irão com o seu Jair Bolsonaro. Só quero lhe dizer o seguinte, com todo respeito, porque sou um democrata e respeito quem diverge, né, a história do MDB não se confunde com nenhuma ditadura. Nós lutamos contra qualquer tipo de ditadura, inclusive e principalmente a ditadura do nosso país. Eu não tinha mandato, eu era líder estudantil, morando na casa estudante, nós amarrávamos a camisa no braço, iam para as ruas lutar contra a ditadura. Então, quem é MDBista, quem tem raízes MDBistas, não vai tergiversar entre a democracia e a antidemocracia, ou a ditadura dentro de um processo eleitoral que todo mundo sabe como ele está acontecendo nesse momento. Quer dizer, criaram vários penduricalhos, mexeram na Constituição, fizeram leis, mexeram na Constituição, fizeram emenda constitucional depois do prazo eleitoral, tudo para ganhar as eleições. Quem discorda de alguém que está nessa posição hoje é assassinado nas ruas. Isso nós não concordamos, eu não prego outra coisa que não seja a democracia e a paz. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu trabalhei muito, conversei muito com o presidente Baleia, muito. Achei estranho esse anúncio hoje de fake news, que o presidente Michel, que, no meu entendimento, tem tamanho suficiente, embora não tenha votos, mas tem tamanho suficiente na história política brasileira, para entrar nesse jogo de ir apoiar alguém que defende a ditadura militar, que agride jornalistas, que agride mulheres, que agride negros, que não respeita a diversidade. Então, eu sou um democrata e, por convicção, entre Lula e Bolsonaro, 1 milhão de vezes o presidente Lula, porque está em jogo a democracia brasileira. Então, o presidente Temer, eu conversei com ele durante 1h30, ele, inclusive, ia viajar para fora do Brasil, fazer uma palestra. Eu disse, presidente, não viaje antes do senhor dar uma declaração, não assuma essa posição, porque o que queriam mesmo, né, alguns bolsonaristas extremados, como Osmar Terra e outros, o que eles queriam mesmo era que o partido declarasse apoio ao seu Bolsonaro. Isso não se coaduna com a nossa história. A nossa história, não apenas a minha de vida, mas a nossa história política, de MDBista, de PMDBista. Eu nasci nesse partido, nunca mudei de partido, meu pai foi desse partido, meu sogro foi desse partido, minha família toda é desse partido. Então, nós nascemos no MDB, nós nascemos no Modebra, nascemos lutando contra a ditadura militar. Então, não seria agora que nós íamos rasgar a história do partido, né? A história que o PMDB construiu nesse país, da Constituição cidadã, promulgada por Ulisses Guimarães e trabalhada por tantos outros, o MDB do Grupo Autêntico, né, de Alencar Furtado, de Paz de Andrade e de tantos outros, de Marcos Freire, de Cristina Tavares, não pode se curvar a um papel medíocre nesse momento de apoiar alguém que defende a ditadura e as ditaduras. Tá certo. Quero agradecer demais.
Desculpe te interromper nesse finalzinho, mas quero agradecer muito, viu, o deputado federal eleito Eunício Oliveira, pela participação. Um abraço, uma ótima noite para o senhor. Muito obrigado, Diego. Obrigado, Sakamoto, pela oportunidade de conversar com vocês e de colocar nossa posição com muita clareza. Muito obrigado, viu?